Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre as polêmicas em torno dos preços dos combustíveis e a Petrobras. Eu converso com Adriano Pires Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Professor Adriano, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer falar com você. Bom, Adriano, eu queria saber como é que você está vendo essa polêmica do ICMS, né? Nós temos várias propostas, contrapropostas, os governadores não estão concordando muito. O governo falou ontem em recompensar os estados, inclusive se eles zerarem o ICMS até o final deste ano, o governo dá esse reembolso, que é estimado entre 20 bilhões e 50 bilhões, que também tem o teto, a outra proposta é o teto de 17%, e o governo zeraria PIS, COFINS e CID sobre etanol e a gasolina. Como é que você vê essa proposta? Que impacto pode ter sobre os preços? Olha, Denise, finalmente o governo saiu da letargia, É uma proposta concreta. Ele optou por reduzir os impostos, que politicamente é interessante porque coloca, de certa maneira, a culpa do preço alto dos combustíveis no colo dos governadores, porque, afinal de contas, o ICMS estadual é o imposto maior que incide sobre os combustíveis. Então, tem o PLP 18, que fixa a alíquota nos combustíveis em 17%, e o governo está prometendo que, caso esse PLP seja aprovado, ele apresenta uma PEC, onde você vai zerar o PIS/COFINS e a CID da gasolina e o PIS/COFINS do etanol, e você também zeraria o ICMS do diesel e do botijão de gás. E o Estado que zerasse esses 17%, seria instituído desse valor de perda de arrecadação. Acho que é um gol político. Se tudo isso for aprovado, realmente vai haver uma queda do preço lá na bomba. A gente calcula aí uma queda de 10% no preço da gasolina e uma queda de 13% no preço do diesel, caso tudo seja repassado. É bom lembrar sempre, Denise, que o combustível tem preço livre no Brasil. Então tem as margens da distribuidora, tem a margem da revenda. Mas se tudo for repassado, você cai então 10% na gasolina e 13% no diesel. Poderia ter feito outra coisa? Poderia ter feito talvez um programa mais social, mais focalizado. Exemplo, dado voucher para o caminhoneiro, aumentado o número de famílias que receberiam auxílio gás. Também poderia ter feito alguma coisa focada no motorista de táxi, no motorista do aplicativo. Mas, politicamente, essa redução de impostos acho que é mais midiático, porque vai mostrar lá na bomba uma certa queda no preço e programa social não apresentaria isso. Agora, os preços vão ser reduzidos em 10% e 13% olhando o mercado hoje. Se o petróleo voltar a aumentar e o câmbio também desvalorizar, aí a Petrobras, se continuar fazendo a política que segue o mercado internacional, vai subir um pouco o preço desses combustíveis. Mas, com certeza, reduzir os impostos, como o governo está propondo, é uma medida que vai realmente diminuir preço e, consequentemente, também vai ajudar, Denise, no controle de inflação. Agora você falou dessa questão política e a gente vê que tem uma insegurança em relação à evolução de contas públicas por causa dessa recompensação que será dada para os estados, não é? E isso teve uma repercussão negativa no mercado, o risco fiscal aumenta e aí o dólar já subiu. E aí eu queria saber do outro componente dos preços, que é o petróleo, qual a tua expectativa? Olha, Denise, a gente está vendo que o preço do petróleo continua muito volátil e sempre com uma trajetória mais de alta do que de queda, porque a gente está longe de ter uma solução para a guerra da Ucrânia, A gente também agora começa a entrar numa temporada de furacões nos Estados Unidos, E aquela área ali do Golfo Americano, onde tem muita refinaria, é uma zona de furacão. Também tem o verão chegando no hemisfério norte, então a expectativa de preço de petróleo é continuar acima dos $100, em torno de 110, podendo chegar a 120, a 130, quer dizer, a gente está numa situação realmente que não vejo nesse curto prazo, mesmo a OPEP anunciando que vai aumentar a produção, eu não vejo uma redução de petróleo nos próximos meses pela frente. E já se fala numa defasagem em relação aos preços praticados aqui no Brasil e no exterior, e aí pode vir nova pressão por aumentos. E aí vem a outra crítica, que é o fato de a Petrobras estar registrando lucros recordes, e muita gente acha que ela poderia reduzir o lucro e compensar essa defasagem de preços. Há uma limitação legal, assim como a determinação de acompanhar os preços externos?
Olha, Denise, a gente tem que entender que a Petrobras não é uma estatal, né? A Petrobras é uma empresa de economia mista, né? E tem acionistas privados, né? Eu acho que ao invés de criticar o lucro da Petrobras, a gente tem que comemorar. O governo recebe aí 37,5 desses lucros em dividendo. Ele pode pegar esses dividendos, né, e usar para fazer políticas sociais, né? Ele pode usar também para ajudar a reduzir o preço dos combustíveis. Eu acho que essa que é a política correta. Eu acho que a gente não pode ter compromisso com o passado e querer voltar a controlar preços de Petrobras para reduzir o lucro da empresa, que vai dar problema de class action nos Estados Unidos, vai dar problema no CPF dos diretores da Petrobras e dos conselheiros. Eu acho que a modernidade é fazer política pública. Então, reduzir imposto, por exemplo, que o governo está propondo, é muito melhor do que ele ter optado em intervir na Petrobras. Agora, além disso, reduzir imposto, ele também pode fazer outro tipo de política social com toda essa receita, né, que está vindo do setor de petróleo, em particular os dividendos gigantes, né, que a Petrobras tem pago nos últimos períodos. Então, mas ele teria que utilizar parte desse recurso que recebe da Petrobras até para devolver para os estados, para compensar. Você já defendeu há pouco tempo a possibilidade de um fundo de estabilização. Não seria mais prático o governo hoje usar esses recursos para esse fundo, para ele mesmo compensar a diferença de preços? O problema, Denise, é que o governo demorou muito a tomar alguma atitude, né, para reduzir o preço dos combustíveis. E você está há 4 meses da eleição. Então, criar um fundo, acho que demoraria mais tempo e não seria, do ponto de vista eleitoral, tão forte como reduzir imposto, né? Vamos combinar que no Brasil todo mundo gosta de pagar menos imposto. A gente paga muito imposto no Brasil. E sempre que o governo anuncia uma queda de imposto, todo mundo comemora. Então, nesse momento, há 4 meses da eleição, eu acho que a saída que o governo deu, politicamente, foi a mais correta, que é anunciar uma redução de imposto. Não daria tempo, talvez, lá na frente, quando a gente voltar a ter uma estabilidade maior no mercado de petróleo, o governo, sim, deveria pensar, talvez, numa criação aí de um fundo de estabilização. Mas agora, eu acho que não haveria tempo hábil, porque a eleição está chegando e a gente sabe, né, que preço de combustível tem um apelo eleitoral muito grande. Vamos a gente terá essa solução via Congresso, né, a viabilidade da redução dos impostos, e depois torcer pelo petróleo não subir demais no exterior. Eu agradeço muito a participação do Adriano Pires Rodrigues, que foi indicado recentemente para a presidência da Petrobras, ele que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Adriano, boa noite, obrigada. Boa noite, Denise, é um prazer sempre falar com vocês. Com vocês.